Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo inicialmente no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Assim está escrito: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E o 9. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Esse é o texto que vamos começar inicialmente, meditando sobre ele, falando sobre o impacto dos 3 clamores. Aqui nós encontramos quando Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele sentiu profundamente a morte deste rei, que tinha o seu parentesco, e agora, como ele haveria de continuar o seu ministério profético. Então, no momento de uma perca significante, de um momento em que ele sente que agora não tinha mais aquele apoio que deveria no pensamento, ele então se volta para Deus e diz-nos a palavra que ele começa a pensar sobre a sequência da sua vida e do trabalho que ele havia recebido do Senhor. E no capítulo 6, mostra-nos quando Deus deu a Isaías uma visão muito importante, em que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Lá ele viu serafins que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os pés. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías percebeu que ele estava, apesar que sendo em visão, diante da santidade do Todo-Poderoso, ele tremeu, ele pensou em si: ai de mim que eu vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. O pensamento recorrente à época era que ninguém poderia ver a Deus. Se alguém visse o Senhor, certamente morreria. Mas Isaías, quando teve esta visão, ele viu. Mas quando ele fez esta confissão diante do Senhor, o Senhor proveu o necessário para que ele fosse purificado. Deus não descartou, não desprezou, não abandonou Isaías naquele momento difícil que ele estava atravessando, mas o Senhor Deus veio ao encontro dele e o ajudou a se posicionar diante de Deus e seguir o seu caminho. E que caminho brilhante Isaías teve na presença do Senhor. Que profeta maravilhoso, abençoado, firme, seguro, e por um período de aproximadamente 52 anos, ele foi o profeta para aquele povo durante 4 reinados. Mas, quando ele tem esta visão, e o Senhor então diz que ia purificá-lo, e ordena a um dos serafins que pegue lá do altar uma brasa viva, com uma tenaz, e vem até onde está Isaías e toca os lábios dele, dizendo: Eis que tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Somente após deste processo de purificação, de remoção da iniquidade da vida de Isaías, foi que a audição dele, a percepção espiritual, ela se abriu e ele sentiu-se na presença de Deus, disposto a ouvir o que Deus tinha a lhe dizer.
E quando ele está nesta condição, já pronto para esta comunhão com Deus, diz-nos a palavra, aonde eu li, que depois disto ouvi a voz do Senhor. Ele certamente conhecia a voz do Senhor, porque ele disse, ouvi a voz do Senhor. Ele não disse, ouvi uma voz aí. Não, ele disse, ouvi a voz do Senhor. Ele sabia, ele tinha conhecimento da voz do Senhor. E quão bom e maravilhoso é quando os cristãos conhecem a voz de Deus. Porque quando conhecem a voz de Deus, não seguem a voz do estranho. Quando conhecem a voz do pastor Jesus Cristo, não segue o mercenário, vai seguir o pastor verdadeiro. E ele disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e me seguem. E aqui então, Isaías conhecia a voz do Senhor. Ouvia a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós encontramos o primeiro dos 3 clamores que vamos falar. O primeiro clamor aqui, ele se dá no céu. Na visão que ele viu, no céu, o Senhor entronizado, os querubins, os serafins, e ele ouve do céu uma voz, e a voz é um clamor, é um pedido. Está dizendo, a quem enviarei? O Senhor está à procura de alguém. Ele quer enviar alguém. Há um trabalho importante a ser realizado. E é preciso que tenha alguém disponível para se colocar diante da presença do Senhor. Profeticamente, nós entendemos que aqui, este clamor do céu, ele foi atendido pelo Senhor Jesus, quando se ofereceu em sacrifício vivo a Deus, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado aos homens na plenitude dos tempos, ou seja, num tempo estabelecido por Deus para ele se dar a conhecer a este mundo, palmilhar por esta terra e realizar o propósito de Deus, atendendo a este clamor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. Quem há de ir por nós? Havia uma necessidade que este clamor fosse atendido. Inicialmente para Isaías, seria ele ser enviado às nações, aos reis, e profetizar e falar a palavra do Senhor, bem como ao povo de Israel, que se fazia de surdo, ouvia, não entendia, olhava, mas não conseguia discernir nada. O povo chegou numa situação difícil diante da presença do Senhor, e Deus precisava de alguém que fosse a sua voz, a sua boca, a sua presença no meio do povo, através da palavra falada ou profetizada. E aqui se levanta Isaías, mas identificamos aqui o clamor no céu. E no céu não foi Isaías que respondeu. No céu foi Jesus, porque o salmista escreveu, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando Jesus esteve aqui, o escritor aos Hebreus transcreveu esta mesma palavra. Eis-me aqui, do rolo do livro está escrito de mim. Ele veio para atender o clamor de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Deus precisava de um mensageiro. Deus precisava de alguém que viesse com uma mensagem dele para transmitir a um povo carente, perdido, destruído e necessitado. E Jesus veio com esta finalidade. Ele atendeu do céu o clamor do Pai, se dispôs, e o propósito era que ele viesse à terra. E Jesus veio, fez o seu trabalho, cumpriu o seu ministério, entregou a sua vida como sacrifício diante do Senhor e disse a Deus o Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Jesus concluiu de maneira final tudo aquilo que Deus havia estabelecido
e prometido ao longo do tempo, desde aquele encontro com Adão e Eva no Jardim do Éden, por ocasião da desobediência, o Senhor Deus prometeu. E antes daquilo, o Senhor Jesus já tinha se colocado à disposição de Deus para vir. E os profetas foram falando, foram mostrando, foram trazendo a revelação de Deus sobre o tempo, sobre as coisas, sobre a cidade, enfim, muitas informações importantes que foram gravadas na Escritura Sagrada, e quando o Senhor Jesus veio, todas elas se cumpriram em Jesus. Jesus, o enviado de Deus. Jesus, o missionário por excelência que Deus enviou a esta terra como um pregoeiro da sua palavra. E aquele que cumpriu com a vida o sacrifício a Deus. Em Jesus, a salvação. Em Jesus, a libertação. Em Jesus, a transformação. E ele veio para fazer isto. Mas este clamor foi ouvido nos céus. Quão forte e impactante foi este clamor que Isaías, aqui na terra, conseguiu ouvir este clamor de Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Jesus veio para cumprir, demonstrar o amor, a misericórdia, a graça, a verdade, a justiça, o juízo de Deus, se apresentar diante do povo como aquele quem Deus havia aprovado e tinha colocado nele a sua palavra, e ele não a negou, entregou e distribuiu para o povo para que alcançasse salvação, libertação, cura e revestimento de poder. Então o Senhor Jesus atendeu a este primeiro clamor. O impacto dos três clamores. O primeiro clamor, o clamor do céu, foi ouvido por Jesus. Se dispôs e veio e realizou o que se comprometeu a fazer. O segundo clamor nós encontramos lá no livro de Atos, no capítulo 16, o versículo de número 9, muito conhecido. Segundo o impacto do segundo clamor, 16 e 9, está escrito assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo tinha o compromisso e a lealdade de pregar o evangelho de Jesus Cristo, e se propôs a não saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então a mensagem de Paulo era cristocêntrica, era 100% cristocêntrica. O que ele falava era somente a respeito de Jesus. E ele intentava pregar o evangelho em algumas cidades, mas o Senhor Deus não permitiu. Por 2 vezes não permitiu que ele fosse aonde tinha estabelecido, e ele então aquieta-se, espera em Deus, e naquela noite, conforme li aqui, ele teve uma visão em que apareceu diante dele um varão da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não era a intenção de Paulo ir para a Europa, senão para a Ásia. Mas o Espírito de Deus o interpelou ali, naquele momento, até que ele recebesse esta visão e tivesse o claro discernimento que o clamor da terra, o clamor da Europa, estava no plano de Deus. E Deus, na visão, colocou aquele homem clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. O coração de Paulo se dilatou em vista daquele clamor e da grande necessidade que havia
naquele continente. E então o que ele faz? Ele obedece, ele se dispõe, ele procura ir adiante no propósito que Deus tinha estabelecido, de não pregar mais na Ásia, mas agora se dirigir à Europa através da cidade de Filipos, e dali ele entrou em outras cidades e toda a Europa foi impactada com a pregação do Evangelho, com o testemunho de Paulo a respeito de Jesus. Então observe que a terra também tem o seu clamor. Nós falamos sobre o clamor do céu, a quem enviarei. Aqui estamos falando sobre o clamor da terra, aquele varão que se apresenta e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo obedientemente, porque ele disse: não fui desobediente à visão espiritual. O que Deus havia lhe mostrado, ele se colocou na posição e se prontificou em ir e fazer a vontade e o querer de Deus. E quão bem-sucedido ele foi por obedecer e atender ao clamor da terra. Começou por Filipos, por Tessalônica, por Bereia, por Corinto, por Éfeso, pela Galácia, pela cidade de Filipos, que já falamos, cidade de Colossos, e tantas outras que ele atravessou, desbravando aquelas cidades com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo e arrebanhando muitas vidas para o reino de Deus. Que trabalho louvável, importante, aprovado por Deus. Um homem que se dispôs a ouvir o clamor da terra. Jesus, quando por aqui esteve, ele disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Quando nós olhamos o número de pessoas atulhadas nas comunidades, nas igrejas, nos locais, nos ministérios, parece que já tem um número suficiente para compartilhar o Evangelho e alcançar vidas para o reino de Deus. Mas quando olhamos uma segunda vez, nós observamos que uma grande maioria destes não tem o comprometimento com a vontade de Deus em atender o clamor da terra e propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqueles que se dispõem, e estes, como disse Jesus, são poucos os ceifeiros, embora que sejam poucos, mas eles estão fazendo, eles estão indo, eles estão anunciando, eles estão ganhando vidas para o reino de Deus, estão proclamando o Evangelho, estão abrindo caminhos para que a palavra de Deus chegue aonde ainda os lugares estão fechados. Mas são poucos os ceifeiros. E a necessidade de que nos nossos dias, assim como nos dias de Paulo, ouçamos a voz, o clamor da terra. Passa a Macedônia, passa a Ásia, passa a Antártida, passa a África, passa as Américas, as aldeias, enfim, os lugares mais carentes e necessitados da terra, e ajuda-nos a lugares, a vidas, a povos, a nações, clamando diante de Deus, por alguém que ouça o clamor da terra e possa ir até eles, direcionado por Deus, para pregar a palavra de Deus e granjear almas para o reino do Senhor. Em tempos passados, muitos se dispunham, se colocavam à disposição para ir ao campo, sem conhecer o campo, sem ter a experiência, o treinamento, mas iam na fé, na confiança, na coragem. O Senhor Deus abençoa muitos,
abriu-lhes portas e oportunidades. Hoje já existem agências especializadas que dão todo o recurso necessário, o treinamento, a cultura do lugar para onde se vai, e mesmo assim, o número das pessoas que vão, diante da grande necessidade e do impacto do clamor da terra, este número é insuficiente. É muito pequeno. É preciso que mais homens e mulheres, salvos e libertos por Jesus, se disponham a ouvir o clamor da terra. Observe, cada coração sem Cristo é um campo missionário. É um lugar onde o evangelho precisa ser pregado e precisa encontrar caminho para entrar no coração, porque cada coração sem Cristo é um campo missionário a ser desbravado. Mas cada coração com Cristo é um missionário comissionado por Jesus para atender ao clamor da terra. Então, está em nós pedir a Deus que abra a nossa percepção espiritual e que possamos ouvir e entender o clamor da terra, o teor deste clamor, e em que lugar nós podemos nos encaixar na vontade de Deus e atender e proclamar e ganhar vidas e mais vidas para o reino de Deus. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Continuemos orando, pedindo, clamando, mas também colocando-se à disposição, se esta for a vontade e o propósito de Deus, que possamos obedecê-lo, que possamos ir adiante e deixar marcas de um testemunho vibrante, impactante da obra e da vida do Senhor Jesus, para que vidas se rendam aos seus pés e sejam libertas da condenação eterna. Este é o impacto do segundo clamor, é o clamor da terra. Mas quando nós vamos ler no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 16, dos versículos 23 a 25, nós vamos encontrar aqui o impacto do terceiro clamor. E que clamor era este? Lucas 16, 23 a 25. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além do mais, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então nós observamos este terceiro clamor. É o clamor que podemos considerá-lo no Hades, no inferno, quando a pessoa em vida teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, de crer em Deus, adorá-lo e servi-lo através de Jesus Cristo, e desprezaram esta oportunidade. E chegou o dia final, dia da morte, e eles foram recolhidos pela morte. E ao serem recolhidos pela morte, eles serão direcionados para o lugar distante da presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que este lugar, conforme Jesus
anunciou muitas vezes, chama-se o lago de fogo ardente, o inferno, o Tártaro, a Geena, o lugar preparado para aqueles que em vida não se dispuseram a crer em Deus e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Partiram sem Deus, sem paz e sem salvação. E agora, para ilustrar nesta parábola, Abraão, simbolizando a Deus, observou a este rico, que em vida ele teve todos os bens e oportunidades de se voltar para Deus, e não o fez, comparando-o com o mendigo Lázaro, que embora não tendo os bens na vida, mas ainda na sua dificuldade e pobreza e miséria, ele decidiu servir e adorar a Deus. E quando a morte veio, ele foi para o seio de Abraão. E a palavra de Deus diz, e o rico foi para o Hades. E no Hades ele ergueu os olhos e disse que estava atormentado naquela chama. Não suportava o calor daquela chama, o sofrimento, o tormento que lhe tomou conta. E ainda Abraão lhe diz, há um abismo. Os daqui não podem passar para lá, os de lá não podem passar para cá. Mas ainda lá houve um clamor para que lhe refrescasse a língua e para que fosse aos seus irmãos e anunciasse a eles a respeito do Senhor Jesus, para que não fosse aquele lugar onde ele estava. Este terceiro impacto, o impacto deste terceiro clamor, é sem volta. Não tem mais volta. Depois que se direcionou para lá, não tem como voltar atrás e refazer a decisão. A decisão ela deve ser feita em vida, porque aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O momento da vivência é o momento da misericórdia. O momento do juízo será sem misericórdia. E na condição em que a pessoa morrer, ele vai se apresentar diante de Deus, ou como salvo ou como perdido. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. São os dois lugares que Jesus enfatizou no seu ministério aqui. Não é uma utopia, não é uma simbologia, não é um engano, é uma realidade. Jesus não usou de utopia, de engano. Jesus usou de verdades. E aí está esta verdade. Então é preciso avaliarmos diante da presença de Deus, em vista do impacto desses três clamores que nós observamos. O primeiro clamor no céu foi atendido por Jesus. O segundo clamor na terra, inicialmente foi atendido por Paulo. Atualmente é atendido pelos missionários, que se dispõem a abrir mão de tudo, do conforto, da família, do lazer, e ir ao lugar onde Deus o chama e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E estão ganhando vidas e mais vidas para o reino de Deus. E o impacto do terceiro clamor, daquele homem já no Hades, no lago de fogo, atormentado por aquelas chamas, é uma advertência para quem ainda está em vida nesta terra, para que não se deixe levar para aquele lugar de tormento, sofrimento eterno e separação de Deus. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de crer em Jesus. E crendo em Jesus, embora que seja na última hora, como aquele malfeitor que foi crucificado junto a Jesus na cruz. Um zombava, mas o outro dizia, lembra-te de mim, Senhor,
quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No último instante da vida, ele decidiu por Cristo e foi salvo. Não perdeu a oportunidade. Então, que esses três impactos, que este impacto dos três clamores que falamos aqui, eles possam mover o nosso coração. Saber que o primeiro foi atendido por Jesus, o segundo é atendido pelos missionários e ainda há necessidade de homens e mulheres, obreiros de Deus, ceifeiros do Senhor, para propagar o evangelho e granjear o maior número de pessoas para o reino de Deus. E o terceiro impacto do clamor do Hades, do tormento, é uma advertência para que as pessoas saibam que se não se decidirem aqui em vida por Cristo, é o lugar para onde eles irão e não terá volta. Será muito triste. Mas o amor de Deus é tão grande e expressivo que está convidando a tudo e a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você ainda não se decidiu por Cristo, hoje é o dia, é a oportunidade. Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida, e você desfrutará da salvação, do perdão, da garantia da vida eterna, e você irá à presença de Deus quando descansar aqui na terra. Mas não deixe de tomar uma decisão acertada ao lado de Jesus. Escolhe a vida, escolhe a salvação, e estas só são possíveis através de Jesus. Se isto não fizer, a escolha será pela morte e pela condenação, longe de Jesus, para toda a eternidade, de tormento e sofrimento. Na linguagem de Jesus, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Este o caminho que a palavra de Deus mostra, mas a advertência, através do impacto desses três clamores, é suficiente para despertar consciências mortas e cauterizadas, que é tempo de olhar para Cristo e recebê-lo no coração, para que não vá para esse destino eterno de perdição, mas que possa ir à presença de Deus para o lugar de delícias espirituais. Que Deus, em Cristo Jesus, continue a abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.